Nesse exemplo aqui, vamos mostrar a vocês a ilusão de ótica que pode ser gerada através de programação em Python. Inicialmente, nós vamos ver aqui apenas a apresentação de uma imagem, fruto do trabalho do artista Pedro Zacchelli. Então nós temos aqui a leitura da imagem, né? E depois disso, a simples apresentação dela através desses comandos aqui em Python. Então nós temos aqui uma moça em pé, diante de uns relevos, né? Aparentemente uns relevos tridimensionais, que dão uma ideia muito interessante, enfim, em termos de ilusão de ótica tridimensional. Aqui vamos utilizar o framework PyIllusion para gerar ilusões visuais utilizando Python. Aqui nós temos o GitHub, enfim, que dá acesso, enfim, onde tem essa biblioteca, PyIllusion. Inicialmente vamos ver aqui a ilusão de Delbeth, que é uma ilusão de ótica de percepção do tamanho relativo, onde círculos de tamanho idêntico parecem diferentes devido ao contexto circundante. Essa ilusão recebeu o nome do filósofo matemático, psicólogo, enfim, Joseph Delbeth, que a criou em 1865. Então, inicialmente, é feita a importação da biblioteca, um objeto é criado, né, enfim, com essas características aqui, e a imagem é apresentada, ou seja, com apenas 3 instruções é possível mostrar essa ilusão de ótica, né, onde aqui uma circunferência vermelha parece maior do que outra, em função justamente do elemento circundante. Existe também a ilusão de Ebbinghaus, onde essa ilusão de ótica ela também dá a demonstração, dá uma percepção de tamanho relativo, e onde círculos de tamanho idênticos também parecem diferentes devido ao contexto circundante. Ou seja, nós temos aqui círculos vermelhos aqui idênticos, mas em função da região circundante de cada um deles, esses círculos vermelhos parecem ter tamanhos diferentes. Mais uma vez, é simples fazer a chamada dessa função e apresentar ela na tela, através justamente dessa biblioteca PyIllusion. Existe a ilusão também de Miller-Lea, que é a ilusão de ótica que faz com que o participante, a pessoa que esteja observando, perceba dois segmentos como sendo de comprimentos diferentes, dependendo do formato das setas. Essa ilusão também recebeu esse nome em função do seu criador, né, um sociólogo alemão, Karl Miller. E mais uma vez, através da biblioteca PyIllusion, é muito simples fazer a reprodução desse tipo de efeito, desse tipo de ilusão de ótica. Então, vemos aqui que um segmento parece diferente do outro, né, em função das setas, né, que estão nas extremidades de cada um deles. Existe também a ilusão Ponzo, que é a ilusão de ótica de percepção de tamanho relativo, né, onde linhas horizontais de tamanho idêntico aparecem como diferentes devido ao contexto circundante. Ou seja, a linha superior parece mais longa, pois é interpretada como estando à distância, né? E essa ilusão recebeu o nome em função do criador, né, o psicólogo italiano Mario Ponzo. Mais uma vez, é muito simples, né, fazer a reprodução dessa outra ilusão de ótica a partir dessa biblioteca em que nós temos aqui, que com duas linhas, enfim, nós podemos construir esse efeito visual. Existe a ilusão Zollner, que é a ilusão de ótica, onde as linhas horizontais são percebidas como não paralelas devido ao seu fundo. É nomeada em função, né, do seu descobridor, um astrofísico alemão, Johann Zollner. Então nós vemos aqui essas duas linhas que são paralelas, essas linhas em vermelho, né, mas elas não parecem paralelas em função dessas linhas escuras, diagonais, que cortam segundo direções diferentes. Dentro dos exemplos do Google Colab, mostraremos agora operações de transformação de imagem através do processo de translação. Então, inicialmente, nós podemos ver aqui, feita a importação da biblioteca, o import OS. Depois disso, é realizado um clone do GitHub. Na próxima célula,
Nós vemos aqui o programa fazendo a importação de algumas bibliotecas, como o OpenCV, que é através do CV2. Outras bibliotecas também são importadas, como o NumPy. A imagem aqui ela é carregada, enfim, na variável image, e as dimensões são extraídas dessa imagem, ou seja, a altura, não é, e a largura da imagem. Após isso, os deslocamentos são estabelecidos em um quarto para cada uma das dimensões, ou seja, um quarto para a altura, um quarto para a largura. E nessas duas próximas instruções, a nova imagem é transladada, é calculada. Então, temos as instruções aqui para a apresentação da imagem original e da imagem após a translação. Depois, novos deslocamentos são calculados, porém agora em direções opostas. Também, enfim, nas dimensões de um quarto, né, para a altura e também um quarto para a largura. Essa nova imagem transladada também é calculada e é apresentada. E aqui podemos ver o resultado final. Nós temos aqui a imagem original aqui do CIM, do Centro de Informática da UFPE. Nós temos aqui a imagem transladada segundo o primeiro bloco de instruções. E aqui a imagem transladada em direção oposta. Dentro das operações de transformação de imagens, veremos agora a rotação. Então, inicialmente, a biblioteca OS é importada, como nós vemos nessa instrução aqui, do Google Colab. É o ambiente Google Colab, antes de mais nada. Depois é feito um clone desse repositório. Após isso é feita uma rotação, nós temos um bloco aqui para fazer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário e sem uso de escalas. Então, inicialmente, a biblioteca OpenCV ela é importada aqui nessa instrução. Outras bibliotecas também são importadas. A imagem ela é carregada aqui na memória, enfim, através dessa instrução de leitura. É assegurado que a imagem ela não é uma imagem nula, ou seja, enfim, que o arquivo está disponível. O formato da imagem, as dimensões da imagem também são apresentadas. E após isso é realizada essa operação, né, enfim, em termos da rotação, que aqui foi estabelecida como 90 graus. Então, a operação é realizada através dessas duas instruções aqui. E nós temos a saída, o resultado. Enfim, o resultado é colocado através dessa instrução aqui, onde nós temos inicialmente a imagem original e depois nós temos a imagem destino, que é a imagem com a rotação. Então temos aqui o formato da imagem, ou seja, as dimensões, né, o número enfim, de linhas e o número de colunas e o número de canais. Aqui temos a imagem, então, finalmente rotacionada em 90 graus. Outros valores podem ser testados a partir desse campo aqui, desse argumento, aqui dentro dessa função, e vocês são livres para poder fazer experimentos e realizar novas rotações. Agora temos a operação de transformação de imagens, mais especificamente a operação de ampliação ou redução do tamanho, ou resizing. A biblioteca OS é importada, é feita a operação aqui de clone, a partir desse repositório, e após isso, a biblioteca OpenCV também é importada. A imagem, no caso aqui de morangos, essa imagem é lida e é feita a redução da imagem, enfim, de 100% ela é reduzida para 25% do tamanho em cada dimensão. A instrução para a redução da imagem está aqui e é feita a interpolação do tipo intercubic. Após essa operação, é realizada também uma ampliação em 50% para cada dimensão, ou seja, a dimensão de 100% passa a ser 150% para cada dimensão. Novamente foi realizada a mesma interpolação e nós vemos os resultados finais aqui. Nós temos a imagem original, nós temos a imagem reduzida e nós temos a imagem ampliada.
Vocês estão, enfim, agora com esse exemplo e podem fazer suas alterações conforme acharem mais conveniente para poderem aprender melhor a utilização da biblioteca e os recursos de ampliação e de redução de imagens. Veremos agora, dentro do ambiente do Google Colab, e em termos de operações de transformação de imagens, a operação de reflexão. Então, de início é utilizado o repositório, enfim, no GitHub. Essa biblioteca aqui, OS, é importada, é feito um clone do GitHub, e aqui temos o código em Python usando os dados do repositório. Então, inicialmente é feita a importação da biblioteca OpenCV, que é o CV2. A imagem do sim ela é lida e ela é armazenada nessa variável aqui, img. Após enfim, essa leitura da imagem, é feita a reflexão na direção X, ou seja, é feito um flip horizontal. Então, essa instrução que nós vemos aqui ela é responsável pela operação de flip horizontal. Depois é feito um flip vertical, e, enfim, o resultado da operação é guardado nessa variável, imgy, e anteriormente foi guardado na variável imgx, e depois, então, é feito um espelhamento, enfim, um flip tanto horizontal quanto vertical. E o resultado é guardado nessa variável aqui, xy. Finalmente, a imagem original, o flip horizontal, vertical e tanto horizontal quanto vertical são mostrados nessas imagens aqui a seguir. Então temos aqui a imagem original, temos aqui o flip horizontal, temos agora o flip vertical e finalmente nós temos o flip vertical e horizontal simultaneamente. Agora vocês estão à vontade para poderem fazer operações, enfim, com outras imagens, se convier a vocês. Aqui temos a operação de transformação de imagens no caso negativo. Inicialmente é importada essa biblioteca OS, é feito o clone desse repositório, caso não tenha sido feito antes, e é importada a biblioteca OpenCV, que aqui se chama CV2. Outras duas bibliotecas também são importadas. E a imagem, finalmente, ela é lida, a imagem do SIM, do Centro de Informática da UFPE, ela é lida nessa variável, image, e também é apresentada. Nós veremos mais abaixo. Enfim, essa é a imagem original. Após isso, são criadas duas listas. Inicialmente, essa lista das fotos originais, e é também criada uma lista com o resultado dos negativos. Essa é a imagem original que foi lida lá em cima, ela é lida e, enfim, após lida, ela é armazenada nessa lista, através dessa instrução aqui, append. E há um loop, né? Para cada foto que foi armazenada, no caso foi apenas uma, essa do sim, um loop para a extração do negativo. Então, esse loop é obtido através de uma imagem original, que é essa imagem aqui, com tons de cinza máximos, ou seja, com todos os pixels iguais a 255, e a imagem da foto ela é subtraída, né, dessa imagem com tons de 255. E finalmente é calculado o negativo da imagem, e a imagem é apresentada. Então nós temos aqui a imagem original e nós temos aqui o resultado do cálculo do negativo sobre a imagem original. Veremos agora exemplos de histograma e equalização para imagens em tons de cinza e coloridas, assim como o uso do algoritmo Clare, que é um algoritmo para equalização de natureza adaptativa. Há também algumas referências que valem a pena, são essas duas que estão aqui. Todas elas relacionadas à utilização da biblioteca OpenCV, inclusive também com um tutorial que cobre não apenas essa parte de histogramas e equalização, como também outros assuntos e outras funções inclusas nessa biblioteca. Inicialmente nós temos aqui a imagem, é a imagem inicial que será utilizada. Temos a importação nessa outra célula aqui das bibliotecas que serão utilizadas. E aqui também é utilizado o recurso de clonagem,
desse repositório, caso ele não tenha sido ainda carregado. Em seguida, nós temos um código em Python OpenCV para processamento de histograma para cada canal. Ou seja, inicialmente, nós temos essa imagem, essa primeira imagem dos cubos, que ela é lida e carregada nessa variável imgcolor. É assegurado na instrução seguinte que o caminho, né, que o diretório existe, né, e que o arquivo pode ser lido. Nós temos aqui o histograma, é calculado aqui para cada um dos canais. E vemos aqui, após esse cálculo do histograma, nós vemos aqui na imagem a seguir o correspondente histograma para o canal B de blue, R de vermelho e G de green. Então, cada um desses canais tem seu gráfico, tem sua representação colocado aqui em termos de histograma, com as tonalidades variando entre 0 até 255. E aqui, claro, na vertical, como todo histograma, nós temos a frequência de ocorrência de cada tonalidade de cinza, enfim, para cada um desses canais. Agora é realizado o cálculo do histograma em cinza da imagem principal e da subimagem, da máscara. Ou seja, nós temos agora essa imagem que é lida mais uma vez, e após a leitura é realizada uma máscara, que nós podemos ver aqui, e o processamento é realizado dentro dessa máscara, ou seja, o histograma é processado dentro dessa máscara. Nós podemos ver aqui mais acima, em termos de código, que a máxima é tirada após essa operação bitwise, ou seja, é feito o cálculo do histograma para o canal 0, né, e utilizando justamente essa máscara. E nós temos aqui o histograma original e nós temos o histograma o original aqui apresentado na tonalidade azul e o histograma apenas dessa parte aqui que inclui esses dois cubos, que é apresentado aqui na tonalidade laranja. É interessante também ver essa célula aqui de código, onde podemos ter a visualização em 2D de histogramas para dois canais simultaneamente. Então aqui é feita, primeiro reservado uma área aqui, um espaço aqui, enfim, gráfico para apresentação do resultado. Depois os canais são lidos e separados, enfim, de acordo com cada canal, ou seja, na sequência BGE, que é a sequência que o OpenCV trabalha originalmente. Não é RGB, é BGE, tá? Que fique isso bem claro. Os histogramas, então, são calculados para os canais 0 e 1, ou seja, para o canal B e o canal G. E aqui é colocado um histograma num formato de um histograma versus o outro, ou seja, um histograma de B versus um histograma de G, ou seja, de um canal versus o outro, e com as cores aqui representando aqui a intensidade de pontos que é encontrada. Então nós vemos aqui que, na realidade, nós temos uma tonalidade da imagem muito próxima ao escuro, muito próxima ao preto. Então nós temos uma grande concentração aqui de frequências, tanto do canal B quanto do canal G. Nós temos tons de cinza, tons acinzentados, enfim, de baixa tonalidade. E aqui nós vemos um pontinho amarelo, claro, aqui nesse início. E no resto não vemos muita diferença, ou seja, há uma frequência baixa em relação às outras tonalidades de cinza. Bom, podemos também fazer a equalização sobre o canal de intensidade, né, de um espaço de cores, deixando os outros inalterados. E é justamente isso que é feito aqui. Inicialmente, a imagem, através dessa função que foi definida aqui, de isEquicolor, nessa função é a equalização sobre o canal de luminância, ou seja, inicialmente, né, a imagem ela é convertida de BGR para YCRCB, né, é feito aqui o split, ou seja, é feita a separação entre os canais, e a equalização é processada apenas sobre o primeiro canal, né, o canal Y, o canal de luminância. Finalmente, essa imagem ela é convertida de volta, né, de CBCR para BGR, e temos aqui a apresentação do resultado, enfim, dessa equalização só sobre o primeiro canal. Então nós vemos aqui inicialmente a imagem original
e nós temos a equalização apenas sobre o canal de luminância. É possível ver, por exemplo, olhando aqui o teto, que alguns detalhes que não eram perceptíveis, né, na primeira imagem, na imagem original, agora passam a ser visíveis com a maior nitidez, a maior clareza. Ao mesmo tempo, também é possível perceber que houve aqui um excesso aqui de brilho, né, relativo a esse cubo aqui, que aparece aqui na segunda imagem. Agora temos a equalização geral e também com o uso do algoritmo adaptativo Clare, ou seja, aquele algoritmo adaptativo que foi mencionado inicialmente. Um tutorial também segue aqui para o uso do Clare através da biblioteca OpenCV. Então, inicialmente, nós temos aqui a imagem em tonalidade de cinza, que foi convertida para cinza. Nós temos aqui um resize, ela foi diminuída. E ela foi equalizada da forma convencional, padrão, através da biblioteca OpenCV, ou seja, através do método, esse aqui que nós estamos vendo, que está dentro, é um método que está incorporado dentro da biblioteca CV2. Após isso, é feita uma equalização, porém agora através do método Clare. Então, dentro da biblioteca CV2, nós temos aqui o método createClare, que utiliza alguns argumentos. Aqui tem os argumentos foram definidos previamente, aqui através dessa variável args. E temos finalmente a imagem equalizada depois que foi aplicada essa função aqui, mais abaixo. Então, enfim, a imagem equalizada ela é salva, é guardada nessa variável aqui, equalized. Então, finalmente nós temos aqui a apresentação da imagem original, a imagem equalizada e a imagem equalizada com Clare. De modo que aqui podemos ver a imagem original, nós podemos ver a imagem equalizada de forma padrão, né, dentro desse processo padrão de equalização de imagem que nós temos visto teoricamente. E nós temos agora, aqui à direita, essa última, a imagem é equalizada através do Clare. E podemos perceber, não só em termos dos cubos, desse brilho que havia com a equalização padrão, mas também o teto. Né? Nós podemos ver aqui detalhes ainda maiores desse teto, que, afim, através da imagem equalizada com a equalização padrão, não era possível observar com essa clareza, com essa nitidez. Agora veremos alguns exemplos de realce no domínio espacial, dentro do ambiente do Google Colab, usando novamente a linguagem Python e algumas bibliotecas como OpenCV e NumPy ou Matplotlib, etc. Então aqui, inicialmente, nós vamos ver algumas funções básicas de transformação de intensidade. Por exemplo, o negativo da imagem. Né? Então nós temos aqui, inicialmente, a imagem original, que é lida aqui nessa instrução, aqui dessa célula do Google Colab. E temos a imagem negativa, em termos da função negativa, que foi definida como L-1-x, conforme já foi visto e colocado para vocês nos slides. Né? E também temos o negativo em termos de operação através da biblioteca OpenCV e esse método bitwiseNot. Então, feitas essas transformações, agora nós podemos ver, através dessas próximas instruções que nós temos aqui embaixo, a visualização dos resultados. Né? Então nós temos aqui inicialmente a imagem original, temos o negativo a partir da função que foi definida e temos aqui a imagem do negativo a partir da função ou do método que está dentro da biblioteca OpenCV. Existem também as transformações logarítmicas, ou transformações log. Né? A transformação logarítmica de imagem é uma das transformações de imagem em nível de cinza. Isso significa substituir todos os valores de pixel presentes na imagem por seus valores logarítmicos. A transformação de log é usada para aprimoramento de imagem. A fórmula para aplicar a transformação de log em imagem é S, que é a saída, é uma constante C, vezes o logaritmo de base neperiana, o logaritmo log E, da expressão 1 mais R, onde R é justamente a entrada e o nível de cinza. Então nós temos aqui, claro, R é a entrada em termos de pixels dos valores,
C é uma constante, né, de escalonamento, e S é a saída, conforme foi dito. O valor de C, no entanto, ele é escolhido de forma particular e de modo que possamos obter o valor máximo de saída correspondente ao tamanho de bit usado, ou seja, em função da resolução. Né? Assim, a forma para calcular C é a seguinte: nós temos C igual a 255 dividido pelo log dessa expressão aqui entre parênteses 1 mais o valor máximo do pixel dentro da imagem. Em termos de codificação, em termos de código, né, em Python, nós temos aqui um exemplo onde inicialmente nós lemos a imagem, aplicamos esse método para cálculo do C, para otimização do valor C, né, e depois aplicamos a função logMage, aliás, a função nplog, né, para obter justamente a saída que é o logMage. Então, vejamos. Primeiro, foi obtido aqui o parâmetro C, né, de modo a maximizar e otimizar esse valor. Tá? Depois, então, a partir da função nplog, ou seja, da função logarítmica, né, dentro da biblioteca NumPy, foi entrada a imagem somada a uma constante 1. Né? E obtivemos a saída que é o logMage, essa variável logMage. Depois, então, essa logMage, né, ela foi transformada aqui num array, né, do tipo int8, ou seja, com valores inteiros de 8 bits, né, e a imagem finalmente ela é mostrada, né, tanto a imagem original quanto a imagem de saída. E aqui temos aqui a original, né, e a imagem, a logMage, que, enfim, segundo essa variável que foi definida assim. Temos também transformações do tipo lei de potência, ou seja, transformações gama. Tem algumas referências aqui, que, enfim, que dizem respeito à obtenção, a tutoriais, né, sobre transformações lineares e sobre a correção gama, logo aqui em cima, enfim, nessa célula. E aqui nós temos a definição da função gama, conforme já foi colocado para vocês também em slide. Né? Então, inicialmente, a imagem é lida, é escolhido um parâmetro gama igual a 5, e esse parâmetro é aplicado, né, a partir da função gama que foi definida aqui anteriormente, a partir de uma tabela, um lookup table. Esse parâmetro, essa função é utilizada, né, e nós obtemos o resultado aqui em termos da variável gamma result. Então nós temos aqui a imagem original aqui à esquerda e temos a correção gama colocada aqui à direita. Também é possível, né, realizar a operação gama em outro cenário, digamos, no caso do processamento dessas imagens médicas. Então, aqui no caso, utilizamos inicialmente um gama de 0,6 e depois de um gama 0,3. Então, nós temos a imagem original aqui e temos a aplicação do gama 0,6 e depois 0,3. A gente percebe que a imagem ficou mais clara. E alguns detalhes, enfim, também se tornaram mais visíveis, aprimorando, né, o realce, havendo maior realce da imagem. Aqui também, em termos de uma foto aérea, né, uma foto de uma cidade, nós também podemos utilizar, esse exemplo também foi utilizado, né, ao longo dos slides que foram apresentados. Então nós temos aqui a imagem de uma cidade. Né? Inicialmente foi utilizado um gama igual a 3, e depois, posteriormente, um gama igual a 5. E nós podemos ver, enfim, que a imagem se tornou, era um pouco, inicialmente, ela originalmente, né, era um pouco borrada, assim, esbranquiçada, e aos poucos houve o aperfeiçoamento, houve a melhora em termos de realce, né, na medida em que alguns detalhes começaram a ser percebidos com o aumento do gama, que inicialmente, né, o primeiro foi 3 e o segundo foi 5. Então aqui nós temos o Gamma Correction, né, 1 para o gama igual a 3 e depois o Gamma Correction 2 para gama igual a 5. E agora vamos ver um pouco a respeito de processamento de histograma. Então nós temos aqui algumas imagens de pólen, ou seja, nós temos na realidade 4 imagens. Né? Essas imagens foram lidas, tá? E foi calculado um histograma relativo a cada uma delas. Então, inicialmente, nós temos aqui para o pólen 1, para a imagem 1, nós temos esse histograma que foi calculado. E é interessante observar, né, que esse histograma foi calculado através desse método que está dentro da biblioteca OpenCV, que no caso aqui é representada por CV.
E aqui também temos o processamento enfim, das outras imagens, né, do Pollen 2. Né? Nós temos aqui a imagem Pollen 3 e seu respectivo histograma. E nós temos aqui o Pollen 4 também seu respectivo histograma. É interessante notar, assim como foi colocado em termos dos slides que foram apresentados para vocês, que esse histograma ele apresenta, né, uma homogeneidade, né, enfim, maior, né, do que os histogramas que nós vimos acima, né? Uma distribuição realmente melhor, e o que isso na verdade se reflete, né, em termos dessa imagem que nós vemos aqui à esquerda. E finalmente nós podemos ver aqui a equalização, que também é colocada para vocês, foi calculada através da biblioteca OpenCV e através da função Equalize Hist, né, que nós podemos ver aqui nessa linha de instrução que está aqui. Então aqui nós temos a imagem original, enfim, do Pollen 1, aqui nós temos a imagem equalizada, e aqui na terceira imagem nós temos aqui o histograma relativo à imagem equalizada, mostrando, enfim, como é simples realizar esse tipo de operação, a equalização, através da biblioteca OpenCV. Também é possível, né, fazer esse cálculo, né, fazer essa operação através da biblioteca NumPy. Então aqui foi definida uma função para equalização, essa função que nós vemos aqui em cima, e enfim, o processamento é novamente realizado e nós vemos um resultado igual, né, ao que nós vimos anteriormente. Porém, enfim, aqui foi necessário construir toda uma função para realizar o processamento do histograma e a equalização, né? Bom, também temos aqui a equalização, enfim, relativa, a comparação, né, relativa ao Pollen 4 e ao Pollen 4 equalizado. Né? E nós percebemos realmente que não houve muita diferença em função da imagem original, que já havia, enfim, presente no Pollen 4, que já estava praticamente equalizado. Né? Já no Pollen 2, nós percebemos, enfim, o quanto a imagem original do Pollen 2 pode ser melhorada, né, pode ser equalizada, e temos aqui, enfim, ela é equalizada e o histograma final. Né? Também é possível, dentro do domínio espacial, a realização e a implementação de filtros espaciais passa-baixa. Então nós temos aqui o filtro passa-baixa que foi implementado, né, a partir dessa definição aqui enfim, do box filter. Então nós temos aqui uma imagem original, nós temos aqui a imagem com box 5x5, né, ou seja, com uma máscara 5x5. Nós temos aqui com a máscara 11x11 e temos uma máscara 21x21. E percebemos que com o aumento da máscara, né, o borramento foi gradualmente aumentando, foi sendo ampliado. Né? Nós também podemos realizar, né, o processamento de um filtro passa-baixa utilizando filtros gaussianos. Então aqui foram definidos alguns filtros gaussianos, 21x21, né, e 43x43, através aqui também da biblioteca OpenCV, né, e através desse método Gaussian Blur. E esses filtros foram aplicados à imagem original. Então nós podemos ver tanto a imagem original quanto a imagem resultante através do filtro da máscara 21x21 com filtro gaussiano e da máscara 43x43 também com filtro gaussiano. Agora veremos a aplicação de filtros espaciais do tipo passa alta. E como caso particular, nós vamos usar o Laplaciano, que faz parte do grupo de filtros que usa a segunda derivada. E temos aqui 4 máscaras. Uma parte, um conjunto referente a C igual a -1, que são essas duas máscaras aqui acima, enfim, onde o centro está em vermelho, o centro da máscara. E temos 2 máscaras com o centro positivo, que é associado ao C igual a 1, que nós vemos aqui na parte de baixo. Esse C, conforme já foi visto nos slides anteriores, esse C está relacionado a essa função aqui de filtragem. O C aparece aqui como fator que multiplica o Laplaciano, que é essa expressão entre colchetes.
Bom, então temos aqui nessa célula aqui do notebook do Google Colab, nós temos aqui os dois Laplacianos definidos, os dois relativos a um C igual a mais 1 e C igual a menos 1. Temos 4, na verdade só estamos utilizando 2, onde o centro é 4 ou menos 4. E aqui, através da biblioteca OpenCV, através desse método filter 2D, todos os dois Laplacianos, eles são aplicados na imagem da Lua, que inicialmente é carregada nessa variável que nós vemos aqui. Como passo posterior, é feita essa operação que nós vemos aqui, de g de x igual a f de xy mais c multiplicando o Laplaciano. Ou seja, nós temos aqui o resultado, em termos dessa variável aqui, Sharp, que é igual à função inicial, ou seja, nós temos a imagem original, mais um c que multiplica a saída do Laplaciano. E, finalmente, nessas últimas 4 instruções, nós podemos ver o resultado. Então, inicialmente, nós temos aqui a imagem original, nessa primeira imagem à esquerda. Ao centro, nós vemos o Laplaciano. E à direita, nós vemos o resultado da imagem depois de aplicação do Laplaciano, ou seja, o resultado dessa operação que nós vemos aqui em cima. Finalmente, para quem tiver curiosidade e quiser reforçar o aprendizado, poderá utilizar, ao invés dessa máscara aqui associada a C igual a menos 1, utilizar a primeira máscara associada a C mais 1. E então vai perceber que o resultado final, na realidade, será muito semelhante, se não igual, né, ao que nós podemos observar aqui nessa última imagem aqui à direita. Como mais um exemplo, em termos do Laplaciano, podemos apresentar aqui a utilização do Laplaciano como um método, enfim, dentro da biblioteca OpenCV, onde nós temos um Laplaciano, enfim, definido, né, em termos de máscara. Aqui não, aqui nós vamos utilizar o Laplaciano já como um método embutido, né, incluído dentro da biblioteca OpenCV. Então aqui a imagem original da Lua ela é submetida a esse método Laplaciano e nós temos aqui o resultado em termos da saída através dessa variável que recebe esse resultado. Finalmente, de forma semelhante a como foi feito no exemplo anterior, nós temos aqui a imagem resultante igual à imagem original, mais um C que multiplica o Laplaciano, sendo esse C igual aqui a menos 1. E mais uma vez nós vemos aqui o resultado, que é extremamente semelhante, não é, se não igual, ao resultado, pelo menos visualmente ele é igual, ao resultado anterior, que foi obtido, enfim, utilizando uma máscara separadamente, para depois então utilizar um filtro dentro da biblioteca OpenCV. Aqui também podemos perceber, né, tanto no primeiro caso quanto agora, nós podemos perceber o realce que houve em termos das crateras, dos contornos, e de fato a imagem ficou com esse realce, ficou com essa característica observável, né, melhor do que a imagem original que serviu de entrada para esse exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos dentro do tema de realce no domínio da frequência, exemplos práticos, que estão inseridos no ambiente Google Colab, utilizando a linguagem Python e algumas bibliotecas que fazem parte, que são utilizadas dentro dessa linguagem. Então, inicialmente, é feito um clone aqui do GitHub, que nos vai proporcionar as imagens para tratamento, para exemplos, né? Depois disso, algumas bibliotecas são importadas, como a OpenCV, em termos de CV2, Matplotlib, NumPy e outras. E é feito, enfim, no primeiro exemplo, de fato, a comparação em termos de subamostragem e aplicação de um filtro passa-baixa, um filtro LPF, para redução do efeito aliasing, ou seja, é o efeito que ocorre em uma imagem quando nós temos, às vezes, uma frequência de amostragem dessa imagem menor do que as frequências que existem inerentes à própria imagem. E isso provoca alguns artefatos que são perceptíveis na imagem, e a ideia é justamente poder remover esses artefatos. Então, inicialmente, é feita a leitura da imagem inicial, da imagem que está dentro daquele clone que foi feito. Essa imagem é lida nessa instrução aqui, nessa primeira instrução da célula. Após isso, a imagem ela é feito sobre ela um processo de subamostragem, com a divisão por 2 nas duas dimensões. Nós obtemos essa variável aqui. Também é definido um filtro para a obtenção do borramento, um filtro, ou seja, uma máscara, enfim, ou um kernel, com esse objetivo. A máscara está aqui. Tá? E a imagem
enfim, é borrada, né, através dessa função filter 2D, ou seja, essa função ela faz parte da biblioteca OpenCV, do CV2, e obtemos aqui a imagem borrada. Após essa etapa, a imagem borrada ela é submostrada também, e é feita aqui uma comparação, né? Uma comparação em termos da imagem original, da imagem que simplesmente é reduzida em termos de tamanho, reduzida por 2, e a imagem que, enfim, além de reduzida, também é aplicado o borramento sobre ela. E se a gente observar a roupa, né, os artefatos que acontecem, que são vistos, por exemplo, na roupa dessa senhora, aqui nós vemos na imagem borrada que essa percepção dos artefatos ela é diminuída, é reduzida, através da aplicação desse filtro passa baixa, né? Nós também podemos aqui ter um exemplo aqui em termos do espectro do retângulo, tá? Então, é um retângulo aqui, ou seja, essa imagem aqui, barra.png, ela é lida através dessa variável, depositada nessa variável, na realidade. Depois é realizado aqui a transformada de Fourier sobre essa imagem que foi lida, e enfim, as dimensões aqui também são reduzidas. Após essa etapa, né, é feito o deslocamento do espectro, né, para o centro, conforme já foi dito isso para vocês nos slides, né, e é calculado o valor absoluto do espectro, né, tendo como entrada os números complexos resultantes da transformada de Fourier. Após isso, após essa operação, é realizado aqui um realce da imagem para ser possível visualizar nesse espectro de uma forma mais clara. E, finalmente, através dessas últimas instruções aqui embaixo, nós temos a apresentação dos resultados, ou seja, nós temos aqui a imagem de entrada, nós temos aqui o espectro em termos da sua magnitude, e nós temos aqui essa magnitude realçada através da operação logarítmica que foi feita. É interessante também mostrar contribuições de espectro e ângulo de fase para a formação da imagem, ou seja, inicialmente há uma imagem aqui que é feita a leitura sobre ela, né? A imagem é passada, enfim, pela transformada de Fourier. Após essa operação, há uma centralização também em termos do espectro, né, do resultado dessa transformada, tá? E é obtida a fase, né, a fase relativa a essa transformada. Então, aqui nós temos separada apenas a parte complexa em termos da fase, ou seja, nós temos apenas aquele E elevado a θ, que é cosseno de θ mais I seno de θ, ou seja, nós temos aqui um módulo, na realidade, é unitário, ou seja, é obtida apenas a parte de fase, né? Ou seja, esse valor aqui armazenado nessa variável tem módulo 1, né? E é feita aqui, nessa outra operação aqui, é feita a transformada inversa, né? Finalmente, nós temos aqui o espectro, é calculado aqui o espectro e o escalonamento via função log. Então, o espectro é calculado a partir do valor absoluto da transformada, e nós temos aqui o log. E aqui é feito um processo inverso, ou seja, a parte, o módulo, né, ou seja, o valor absoluto, né, da imagem, é multiplicado pela parte complexa, ou seja, considerando aquela expressão onde nós temos o módulo vezes E elevado a θ. E nós temos aqui o inverso depois de ter sido feita essa operação aqui em cima. Ou seja, a imagem ela é transformada de volta, né, através da função inversa, o IFFT2, ela é transformada novamente para o domínio espacial. E aqui nós temos aqui essas imagens que mostram, primeiro a imagem original, depois o espectro, né, em termos da fase, e nós temos a parte da fase invertida, né, ou seja, com o módulo 1, um módulo unitário. Aqui nós temos o espectro dessa primeira imagem, da imagem aqui em cima, e finalmente nós podemos recuperar, ou seja, nós fizemos a transformada inversa, né, em termos da imagem original. Aqui nós temos a filtragem no domínio da frequência a partir do operador Sobel, que é utilizado no domínio espacial. Ou seja, inicialmente a imagem é feita a leitura dessa imagem, depois essa imagem é passada por um processo com preenchimento de zeros, e duplicando o tamanho da imagem para 2M, 2N, na realidade isso faz parte
esse processamento faz parte das propriedades que estão relacionadas à transformada de Fourier. E sobre essas propriedades existem várias literaturas, existem várias bibliografias, né, que podem ser consultadas. Então, esse preenchimento é realizado, né, obtendo-se uma nova dimensão da imagem, né, após esse preenchimento, após esse padding. Depois disso, é obtida a imagem no domínio da frequência. É feita a centralização do espectro, né, depois dessa transformada de Fourier, que foi aplicada inicialmente, ou seja, nessa instrução aqui centralizada, assim como nós vimos, enfim, anteriormente. E aqui é feito completado o resultado, na verdade, né, da variável anterior, da variável que é apresentada aqui, com zeros. Ou seja, isso aqui, essa operação é realizada para complementar, enfim, algumas posições. E depois é calculado o valor absoluto do espectro, que nós vemos aqui, o valor absoluto, enfim, em termos da imagem após essa transformação de Fourier. É definida aqui, né, a máscara, o kernel, relativo ao filtro de Sobel no domínio espacial. Essa máscara foi definida através dessa variável. E é feito preenchimento também com zeros. Enfim, para que no final nós tenhamos máscaras, enfim, com as mesmas dimensões. Então é feita aqui o cálculo da transformada de Fourier discreta sobre também esse filtro, passa alta, a high pass, HP, e é feita também a centralização dessa imagem que nós vemos aqui. Posteriormente, nessa instrução aqui, aproveitando de mais uma propriedade, né, da transformada de Fourier, toda a parte real da imagem ela é zerada, ou seja, ela é multiplicada aqui por zero. E nós temos aqui, finalmente, a multiplicação do domínio da frequência, ou seja, nós temos aqui a imagem original, f de UV, multiplicada pelo filtro, né, que é o H de UV. É bom lembrar, enfim, nessa altura, que a filtragem, a convolução no domínio espacial, né, ela é equivalente, né, à multiplicação do domínio da frequência, ou seja, aqui, exatamente nesse ponto, nessa instrução aqui, é utilizada essa propriedade que relaciona os domínios da frequência e o domínio espacial, esses dois domínios. Após isso, é feita a operação inversa, né, de descentralização do resultado disso aqui, dessa multiplicação, né, e é feito o cálculo da transformada inversa de Fourier. E, finalmente, os resultados são apresentados. Então, aqui nós temos a imagem de entrada e nós temos aqui o resultado em termos dessa filtragem passa alta, que foi utilizada a partir da máscara, né, de Sobel, porém essa máscara de Sobel ela foi levada, né, para o domínio da frequência. Ela foi inicialmente definida no domínio espacial e depois foi levada para o domínio da frequência. E sendo levada para o domínio da frequência, foi feita a multiplicação, o resultado foi calculado e depois o resultado foi trazido de volta para o domínio espacial. Né? Enfim, e a partir dessa última etapa nós podemos ver o resultado em termos do operador de Sobel, né, que foi aplicado nesse caso aqui, porém no domínio da frequência, como foi dito. Agora nós veremos alguns exemplos associados à suavização a filtros passa baixa no domínio da frequência. Então, inicialmente, duas funções são definidas. Uma delas tem a entrada em relação aos pontos U e V, né, para cálculo da distância euclidiana em relação aos pontos P e Q, ou seja, essa primeira função nos dá a distância euclidiana, foi uma métrica, né, que foi adotada nesse caso. E também temos a definição do filtro passa baixa, ou seja, LPF, no domínio da frequência para as condições de um filtro ideal, um filtro Butterworth e um filtro através de uma gaussiana. Então, essa função aqui, H de LPF, nos retorna, tá? Cada um desses filtros, enfim, de acordo com as entradas, com os argumentos da função e também, claro, em função, né, da distância de entrada, a distância euclidiana do D0 de entrada.
Feito isso, definidas essas duas funções, que inclusive foram definidas, enfim, suas expressões matemáticas, de acordo com o que já foi visto nos slides, nós podemos então fazer alguns testes, né? E vamos começar através do filtro ideal passa-baixa, considerando, né, as distâncias 10, 30 e 60. Inicialmente, digamos, para a primeira condição, para o D0 igual a 30, é feita a multiplicação desse padrão, né, já com o shift, ou seja, já com a centralização, vezes a matriz H, ou seja, vezes essa primeira expressão, vezes essa primeira variável, que foi definida, enfim, para uma distância igual a 10. Depois é feito aqui o shift inverso, ou seja, a descentralização, e finalmente, né, é feita a transformada inversa, depois dessa filtragem através desse filtro ideal. O mesmo procedimento é repetido mais duas vezes, uma vez para a distância igual a 30 e outra para a distância igual a 60. E finalmente, nessas últimas instruções, nós podemos ver aqui os resultados em termos da filtragem. Então, inicialmente, para a filtragem para o D0 igual a 10, nós temos esse embaçamento, nós temos esse blurring que foi resultado dessa primeira operação. Para o D0, né, do filtro ideal igual a 30, nós tivemos essa condição aqui. E para o D0 igual a 60, né, nós percebemos que o borramento se tornou muito menor. Ou seja, à medida que aumenta, né, a distância, o D0, né, o borramento vai diminuindo. Aqui temos a mesma condição, ou seja, o mesmo teste, porém utilizando, ao invés do filtro ideal, um filtro do tipo Butterworth, né, passa-baixa. Então, enfim, todos os cálculos foram semelhantes, exceto, né, que aqui nós estamos utilizando o filtro Butterworth, né, para as distâncias também 10, 30 e 60. E podemos ver aqui também os resultados, né, do borramento, ou seja, à medida em que esse D0 ele vai aumentando, né, o borramento vai diminuindo. Contudo, é possível perceber, digamos, no último caso, para o D0 igual a 60, né, que a imagem, que o efeito produzido, né, nessa terceira imagem foi melhor no Butterworth do que no filtro ideal. Vocês podem ver aqui que houve a formação aqui de alguns artefatos. Ainda de maneira semelhante é utilizado agora o filtro gaussiano, ou seja, através de uma curva gaussiana. Também dentro das mesmas condições iniciais, ou seja, para um D0 igual a 10, um D0 igual a 30 e um D0 igual a 60. Né? E obtemos aqui os resultados, né, enfim, dessa filtragem passa-baixa, e podemos perceber que também houve um borramento menor, né, na medida em que o D0 aumentou. E esse filtro gaussiano ele se assemelhou muito ao Butterworth, né, e ambos foram superiores, né, enfim, a gente nota novamente da terceira imagem, né, que não houve aquela formação de artefatos como aconteceu com o filtro ideal. Podemos também, ao invés de um filtro passa-baixa, usar um filtro passa-alta, ou seja, um aguçamento de imagem, né, dentro do domínio da frequência. Então, inicialmente também é definida aqui uma função de distância, uma métrica, né, euclidiana no caso, ou seja, dado um ponto U e um ponto V, é feita a distância em relação aos pontos Q e P. Enfim, então temos também a definição do filtro High Pass Filter, ou seja, um HPF, né, no domínio da frequência, também para as condições de um filtro ideal, um filtro Butterworth e uma gaussiana. Agora, de maneira semelhante ao que também foi feito inicialmente para os filtros passa-baixa, né, o cálculo, né, foi realizado, ou seja, o filtro foi processado dentro agora das distâncias 30, 60 e 160. Ou seja, essas três distâncias foram utilizadas para o cálculo dessa filtragem passa-alta. E aqui nós temos os resultados, né, para uma distância igual a 30, uma distância igual a 60 e uma distância igual a 160. Né? E isso aqui, no caso, nós podemos ver aqui de um filtro IHPF, ou seja, um filtro ideal. De forma semelhante a como aconteceu, como ocorreu no filtro passa-baixa, a gente vai poder ver também que os filtros Butterworth e Gaussiano também produzem resultados superiores ao filtro ideal. Então vamos agora para o filtro Butterworth, também para as mesmas distâncias anteriores, 30, 60 e 160. Né? E temos aqui os resultados que foram obtidos. E finalmente nós temos aqui o filtro
passa alta no protocolo gaussiano, né? E também podemos ver que se assemelha muito, né? Enfim, o resultado em termos do filtro Butterworth, né? E que ambos, né? Esses dois últimos são superiores ao filtro ideal que foi colocado inicialmente. Podemos também fazer uma composição, ou seja, primeiro é feito um filtro BHPF, ou seja, um filtro Butterworth, e depois o realce ele é aplicado ao resultado dessa operação inicial. Então nós temos aqui, enfim, esse conjunto de instruções que vocês já viram anteriormente, né? E depois é utilizada uma máscara, né, para definição do realce, ou seja, uma máscara de número 0 a máscara de número 1, né, que é aplicado justamente após o filtro Butterworth passa alta, que está associado, nesse caso, a uma imagem de uma impressão digital. Então temos aqui a imagem original, temos a imagem após o filtro BHPF, o filtro passa alta Butterworth, e finalmente nós temos a imagem de saída, né, após o processo de linearização através das máscaras que foram definidas.